Hoje é sábado, 18 de julho. Quem fala é Dan Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos, e esse é mais um podcast semanal. Queria usar essa semana para dividir a nossa análise em duas, basicamente. A primeira é falar um pouco de onde a gente acha, em que fase do ciclo a gente acha que a gente está, do ciclo econômico, e depois falar um pouco de dinâmica e performance de mercados, né? Mercados financeiros, ativos de risco, né? Que a gente costuma falar, e já concluindo um pouco aqui, né, colocando a carroça na frente dos bois, muitas vezes no curto prazo essas duas coisas elas podem não se conversar, né? A gente pode ter às vezes cenários muito negativos com o mercado se recuperando ou cenários muito positivos com o mercado se deteriorando e o nosso trabalho, nosso dever é sempre tentar entender quando essas coisas vão se conversar e como é que vai ser a dinâmica de mercado vis-à-vis o que está no preço e vis-à-vis o que a gente vê de cenário prospectivo, não de cenário passado ou de cenário corrente. Vindo aqui para a economia, começando de cenário global, que também incorpora um pouco de cenário de Brasil, depois eu faço uma breve análise de Brasil. A gente acredita que a gente está entrando na terceira fase desse mini ciclo econômico. A primeira fase foi final de fevereiro e durou até em torno de meados de abril, que foi a fase da parada brusca da economia global, né, onde o mundo praticamente parou. A segunda fase foi a fase da recuperação, né, e de fato uma recuperação para muitas economias e muitos setores econômicos foi uma recuperação em formato de V, que durou ali de final de abril até agora, meio de julho. E a gente acredita que a gente está entrando na terceira fase desse miniciclo econômico, que é uma fase ainda de recuperação, mas uma recuperação muito mais heterogênea entre setores da economia e heterogênea entre países e regiões do mundo. A gente acredita que a partir de agora a recuperação vai ser muito mais errática, muito menos linear e vai ser permeada por períodos, né, no termo em inglês de stop and go. Enquanto a pandemia ela não for endereçada estruturalmente com uma vacina ou com um protocolo de tratamento, a gente vai continuar a ver o pessoal tem chamado de hotspots, né, que são locais, alguns lugares, cidades ou países que vão ter alguns picos de contágio e eventualmente você vai ter que tomar medidas de distanciamento social ou de prevenção ou eventualmente até de quarentenas ou lockdowns, de novo, pontuais e localizados e não generalizados. Isso de fato vai vir a atrasar a recuperação econômica de alguma forma. Então, só lembrando, os dados econômicos que a gente observou e que a gente recebeu referentes a março e grande parte de abril marcaram o auge da crise. De fato, foram quedas extremamente rápidas e acentuadas de atividade econômica, aumento de desemprego, queda de produção industrial, queda de vendas no varejo e assim sucessivamente. A partir dos dados de maio e junho, que a gente recebeu em junho e julho, a gente começou a ver essa recuperação, que também foi uma recuperação em formato de V, uma recuperação rápida e acentuada, obviamente que em muito ajudada e sustentada pelas medidas de liquidez adotadas pelos bancos centrais, pelas medidas fiscais adotadas por grande parte dos governos ao redor do mundo e também pelo começo da reabertura econômica de grande parte do mundo, né, de vários países e várias regiões. Obviamente que tem aí uma diferença de timing. A Ásia começou esse processo mais cedo, depois veio a Europa e as Américas está num processo ainda um pouco mais atrasado do que essas duas outras regiões, mas a grosso modo a gente pode dividir em 3 estágios. Essa semana a gente já começou a ver alguns dados econômicos que saindo um pouco da superfície, fazendo uma análise mais aprofundada, mais diligente, a gente começa a ver essa diferenciação entre países e principalmente entre setores da economia, né? Então acho que não é válido aqui a gente passar número a número, mas vamos pegar o caso da China. A gente viu dados de PIB, que foi um dado positivo, acima das expectativas. A gente teve dado positivo, acima das expectativas para a produção industrial,
para a parcela de investimentos, né, muito puxado, de novo, pela velha economia, pela velha China, por incentivos e suporte governamentais. Mas quando a gente olha os dados de vendas no varejo, do setor de serviços, quando a gente olha setor a setor, a gente vê que essa parte, esse nicho da economia ainda está longe de se normalizar, ainda está longe de um cenário de recuperação em via. Muitos setores da economia nesse nicho, né, do setor de serviços, setor de vendas no varejo e consumo e afins, ainda estão muito abaixo em termos de nível de patamar do que era pré-crise. E essa nova China, digamos assim, uma China mais voltada para o consumo, para o setor de serviços, ela ainda tem demorado mais a se recuperar do que a velha China, aquela China voltada para investimentos, para produção industrial, para infraestrutura, etc., que sempre foi a China que retomou mais rápido, dado os incentivos e o suporte governamental. E isso não fica restrito só à China. A gente também vê esse cenário no Brasil, né? E, de novo, vamos deixar aqui de analisar os dados mês contra mês. É óbvio que os dados de junho vão ser muito melhores do que os dados de maio e os dados de julho vão ser melhores do que os dados de junho, porque a base é muito fraca, a economia estava fechada, a economia está reabrindo. Quando a gente faz as análises contra o mesmo período do ano anterior, a gente vê que, em termos de nível de patamar, a gente ainda está muito abaixo do que era a economia no ano passado ou era a economia no começo desse ano. De novo, há uma recuperação, a tendência é que essa recuperação continue, obviamente que com maior ou menor intensidade, de acordo de como vai caminhar a pandemia daqui para frente, mas a grande verdade é que já fica claro que a gente está entrando num terceiro estágio dessa recuperação, que é um estágio, na nossa visão, de uma recuperação mais heterogênea, menos linear e mais errática. Tá? Isso não necessariamente é negativo ou não necessariamente é positivo. Obviamente que a gente tem que sempre analisar tudo isso vis-à-vis preço de mercado. Eu vou falar um pouco mais sobre o preço de mercado aqui na segunda parte do nosso podcast de hoje. Então esse é basicamente o cenário que a gente tem para a recuperação econômica global, tá? Que, de novo, é um cenário, digamos assim, neutro, né? Acho que tudo vai depender de como é que vai reagir a economia, a pandemia daqui para frente. Não dá para dizer, olhando de hoje, que seja um cenário muito negativo, nem que seja um cenário extremamente positivo. Acho que cada vez mais vai ser importante a diligência da gente entender o que está acontecendo em cada país, em cada economia, em cada setor da economia, o que está no preço de cada classe de ativo, de cada setor, né? E para isso vai ser cada vez mais importante uma gestão ativa, uma seleção de gestores e de fundos extremamente diligente. Acho que a gente está entrando de fato num ambiente onde o asset allocation, que a gente chama, né, a seleção de ativos, a seleção de gestores, a gestão ativa, a busca por proteções no momento certo, a retirada de proteções no momento certo, vai ser cada vez mais importante do que foi no passado, principalmente no período que a gente teve ali pós-crise financeira americana de 2009 a 2019, onde a gente teve, pelo menos fora do Brasil, um cenário um pouco mais claro, tá? E obviamente que o Brasil está inserido dentro desse contexto, tudo que a gente comentou aqui sobre economia global vale para o Brasil. A gente também acha que o Brasil está entrando nessa terceira fase. A gente vê ainda o Brasil por ter dimensões continentais. A gente ainda tem diferenças grandes do que está acontecendo em cada lugar, cada região do país e principalmente cada setor da economia. Isso fica muito evidente agora que a gente está ouvindo alguns resultados corporativos trimestrais, né? As empresas têm falado e fica muito claro aquelas empresas que conseguiram se adaptar mais rápido e vão sair mais rápido ou fortalecidas da crise, e as empresas que estão saindo mais enfraquecidas ou que não conseguiram se adaptar ou vão ter que tomar medidas para se adaptar, né? Na palestra do Amir Klink essa semana aí na XP Expert, que a gente até fez aí um grande monitoramento, mapeamento que está lá no nosso site, né, www.taginvest.com.br, ele falou, né, ou você entra nessa onda
ou você surfa a onda ou você é engolido pela onda. Então as empresas precisam se adaptar a essa nova realidade do mundo. Especificamente de Brasil, acho que a gente vê com bons olhos e com otimismo a volta da discussão da reforma tributária. Muita coisa tem se falado, muitas coisas têm sido ventiladas, a gente ainda não sabe qual vai ser exatamente a proposta que vai para o Congresso, mas parece que na próxima semana que a gente entra aí, a partir de segunda-feira, a proposta vai ser enviada para o Congresso, a gente vai passar por um período aí de discussões e, de fato, se a gente conseguir avançar nessa direção, vai ficar muito claro que existe uma disposição tanto do governo, deste governo, como do Congresso, da gente seguir com a agenda de reformas. Isso poderia ser bastante positivo para o país a médio e longo prazo. Então vamos monitorar como vai ser essa proposta. De novo, não quero entrar aqui em detalhes, porque tem muita coisa sendo dita, a gente não sabe ao certo o que vai vir dessa proposta. Mas de fato é um sinal positivo para o Brasil estruturalmente que a gente volte a discutir reformas econômicas estruturais, e a reforma tributária é extremamente importante para o Brasil a médio e longo prazo. Entrando aqui em preços de mercado, de ativos financeiros, de ativos de risco, acho que foi mais uma semana positiva do ponto de vista de performance da Bolsa de Ações, tanto do Ibovespa como das bolsas, Bolsa Americana, Bolsa Europeia, etc. A gente do Brasil especificamente, a gente está passando por um ambiente, né, um cenário que a gente nunca passou antes, né? Pela primeira vez na história, o Brasil está passando por uma crise que, de novo, não foi uma crise oriunda do Brasil, foi uma crise oriunda do cenário externo, do cenário internacional, e em que o Banco Central ele não é obrigado a elevar a taxa de juros. Ele conseguiu reduzir a taxa de juros. A gente está com a Selic a 2,25, menor patamar da história. E isso tem tido efeitos relevantes sobre os mercados, né? O primeiro efeito deles é porque tem empurrado o investidor para o mercado de renda variável. Né, os dados mostram aí que já são quase 3 milhões de CPFs na B3. A captação dos fundos de renda variável está bastante positiva no ano. Isso tem de fato ajudado a sustentar um bom desempenho do Ibovespa. A gente viu o Ibovespa bater 103 mil pontos no fechamento da semana, aí na sexta-feira, um desempenho bastante positivo. Não dá para dizer que, olhando o Ibovespa na média, a bolsa está barata, né? A gente viu aí o valuation do Ibovespa para os próximos 12 meses bater perto das 20 vezes lucro, né? E está em torno de 18. Né? Alguns estudos aí de algumas casas de pesquisa fizeram esse estudo ao longo da semana. Então não é um valuation barato, mas é um valuation ainda muito afetado pela crise. Acho que é mais importante a gente ver o preço sobre o lucro não para os próximos 12 meses, mas para daqui a 2, 3 anos. Não é um valuation barato, dado o tamanho da crise, mas de fato o investidor, não vou dizer que ele está sem opção, mas o investidor ele perdeu a opção mais simples, mais fácil, mais óbvia que ele sempre teve, que era o CDI. O CDI tinha um retorno de 2 dígitos, tinha liquidez diária e não tinha volatilidade. Isso acabou, o investidor está se vendo, digamos assim, obrigado a procurar uma alocação um pouco mais, entre aspas, agressiva e arriscada, ou abrindo mão de volatilidade, que é o caso da Bolsa, né? Você tem uma volatilidade maior, ou abrindo mão de liquidez, como é o caso de alguns fundos, algumas classes de ativos, como alguns fundos de crédito privado, alguns fundos multimercados, alguns fundos de private equity, fundos de venture capital e assim sucessivamente. A gente já falou sobre esse tema aqui algumas vezes no nosso podcast. Isso é uma tendência, a gente acha que só está começando e só tende a se intensificar ao longo do tempo. De novo, a bolsa não parece barata, mas a gente cada vez mais acredita que os bons gestores de renda variável vão conseguir outperformar, né, ter um desempenho melhor do que o índice Bovespa a médio e longo prazo. Isso já começa a ficar claro ao longo desse ano. A gente já vê a média dos gestores de renda variável que a gente acompanha, e principalmente a média daqueles que a gente aloca para os nossos clientes, com performance muito superior ao Ibovespa, né? O Ibovespa cai ainda em torno de 10% esse ano, e a gente tem vários gestores na nossa base, alguns já operando em alta no ano, alguns outros com quedas bem pequenas, aí entre 2% e 5%. Então são performances muito superiores ao Ibovespa. A gente acha que essa tendência deve continuar,
né? Os bons gestores vão conseguir estar alocados nas boas empresas e nos setores corretos para cada momento do tempo, para aquele cenário vis-à-vis preço. Tá? Então a mensagem que a gente queria passar é que, de fato, o cenário ainda é um cenário turvo, é um cenário incerto, mas não necessariamente é um cenário negativo. E se você tiver um portfólio bem construído e com a devida seleção de gestores, a gente acredita que a gente vai conseguir ter uma rentabilidade consistente e superior ao CDI. Por outro lado, a gente tem visto aí o dólar ainda em um patamar relativamente elevado, né, entre 5,30 e 5,40. A gente não consegue ver uma queda mais estrutural da moeda. Essa é uma outra tese de investimento, é um outro tema que a gente falou bastante aqui ao longo das últimas semanas, né, que a gente via o real mudando de patamar. E obviamente que ele vai flutuar em torno desse novo patamar. A gente não sabe se o novo patamar é 5,50, é 5,30, é 5, é 4,80 ou é 6, 6,5. A gente não sabe, a gente só não acha que é um patamar muito mais baixo do que isso, como chegou-se a cogitar quando a gente teve o início desse governo, que o pessoal achava que o dólar ia para 3, para 2 e alto, para 3 e baixo. Isso aqui a gente tem falado sucessivamente, semana após semana, e o dólar continua bastante pressionado para cima, né? Ou seja, um dólar mais alto, um real mais fraco. E acho que isso também é fruto dessa taxa de juros mais baixa, desse diferencial de juros mais baixo, que tem estimulado o investidor brasileiro a buscar outras opções de investimento e de diversificação do seu portfólio fora do Brasil. Além, é óbvio, de várias multinacionais com presença no Brasil que sempre deixaram dinheiro aqui porque era mais rentável deixar o dinheiro no Brasil, e agora você não tem mais esse custo de oportunidade de deixar o dinheiro no Brasil. Então fica claro aí essa dinâmica, né? Acho que a grande alocação esse ano, por enquanto, tem sido comprado em bolsa e comprado em dólar, né? Quem fez essa alocação e escolheu os gestores certos de renda variável, fez uma alocação passiva em dólar, tem tido uma rentabilidade excepcional. A gente viu alguns fundos multimercados com essa posição e que tem apresentado uma performance relativamente positiva aí ao longo dos últimos meses, tá? Então a gente falou um pouco da bolsa, falamos um pouco do dólar. A gente tem visto uma diferenciação grande dos fundos multimercados, tanto multimercados macro, multimercados quantitativos, multimercados long short. Tem gestores que já conseguiram recuperar parte relevante das perdas que sofreram ali em março e abril, muitos deles já acima dos seus benchmarks, acima do CDI, alguns não. Eu diria que na média a performance já está mais para positiva do que para negativa, já está mais para acima do benchmark do que para baixo, mas as dispersões ainda são muito grandes, tá? A gente ainda tem gestores ali caindo 2, 3, 4, 5% no ano, e a gente vê gestores ali subindo 1, 2, 3, 4, 5% ao ano, lembrando que o CDI no ano está um pouco abaixo de 2% até agora. E os fundos de crédito privado, que sofreram bastante também, né? A gente comentou sobre isso em algumas semanas. Primeira vez que a gente teve uma marcação a mercado de fato no mercado de crédito privado, mas a gente viu aí que desde o começo de abril os principais fundos de crédito privado no Brasil já começaram a mostrar um desempenho bem positivo, bem superior ao CDI. Acho que o técnico nesse mercado já melhorou bastante. O carrego dos papéis continua muito interessante, está muito interessante a despeito dessa performance melhor, e a gente vê aí um amplo espaço para melhora desse mercado, seja via carrego ou seja via fechamento de taxas ou de spreads, tá? Para finalizar aqui, eu queria dizer que com o CDI a 2,25 não quer dizer que a renda fixa morreu. Isso é uma falácia, muito pelo contrário. A gente acredita que com o CDI baixo a renda fixa está apenas começando no Brasil. Acho que o mercado de capitais no Brasil vai desenvolver muito e talvez exponencialmente ao longo dos próximos meses e dos próximos anos. A gente viu isso acontecer em países com juros baixos, em economias desenvolvidas, né, como a economia americana. Renda fixa não é só título público atrelado ao CDI e à Selic. A gente tem que tirar um pouco essa falácia das nossas cabeças. Renda fixa é muito mais do que isso. O que a gente vai começar a ter no Brasil são subclasses dentro da renda fixa que tenha retornos mais atrativos. Óbvio que eventualmente você vai ter que abrir mão de liquidez, mas a gente vai começar a ter os fundos de crédito investment grade ou high
high grade, que vão ter a liquidez um pouco maior e vão ter retornos ali de CDI mais 2, CDI mais 3, CDI mais 4, dependendo do momento do tempo, mas aí você vai ter aí resgates de D5 a D30, D45, você vai ter os fundos de crédito high yield, que são aqueles créditos um pouco mais arriscados, mas geralmente com mais garantia, mas que não tem rating, com resgates de D90, D180, D360, fundos para buscar CDI mais 5, CDI mais 10 eventualmente. A gente tem os fundos ativos de renda fixa que podem fazer crédito e podem fazer plays de curva de juros, né? De novo, a taxa curta está 2,25, mas a gente ainda tem NB longo operando perto de 4%, pouco abaixo de 4% de taxa de juros reais, mais inflação. Né? A gente tem ainda as NTNBs, que apesar das taxas de juros reais no miolo da curva estarem perto ali de 1,20%, 1,5%, dependendo do vértice, elas ainda defendem sobre a inflação. Se eventualmente a gente tiver um processo inflacionário de novo no Brasil, que de novo é um cenário de cauda, você pode comprar NTNB e se a inflação for 10%, você vai ter 10% mais aqueles juros reais. Você pode defender o seu portfólio contra a inflação. Então, só queria finalizar esse papo de hoje dizendo que a renda fixa não morreu, muito pelo contrário, a renda fixa está apenas começando no Brasil e tem aí um longo caminho para se desenvolver. A gente está muito animado com esse mercado, a gente tem falado isso ao longo do tempo, a gente fez algumas alocações importantes no auge da crise e a gente tem monitorado e acompanhado esse mercado no detalhe. A gente vê com bons olhos o surgimento de novos gestores, novos fundos, e a gente acha que o mercado de emissões primárias está um pouco parado nesses últimos meses, natural, dado a crise, mas a gente acha que o mercado de capitais vai se desenvolver muito ao longo dos próximos anos. Era isso essa semana, a gente acabou se alongando um pouco mais, mas acho que a gente conseguiu passar por vários temas. Queria agradecer mais uma vez a audiência de todos vocês e a gente de novo espera estar ajudando nesse período de maior incerteza para os investimentos de vocês. Um grande abraço.